posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus,
mãos eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Graças a paz, irmãos. Então, hoje vamos estar começando o nosso primeiro estudo gravado, né? Então, primeira vez aí que a gente está tentando isso. E vamos estar lendo a palavra, né? Da mesma forma, o pessoal aí, cada um na sua casa. E vamos estar abrindo um texto que eu separei. Aqui foi a história do bom samaritano. E ela fica lá em Lucas capítulo 10. Vamos ler do versículo 25 ao versículo 37 aqui para a gente estar começando. E diz: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de se pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vos indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem, que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Então, a gente fazendo uma meditação nesse texto, aqui a gente pode
A princípio a gente vê que é um intérprete da lei chega e tenta colocar Jesus à prova. E o intérprete da lei a gente podia colocar aquele tempo como um advogado, então alguém que conhecia muito bem a lei. Então ele não ia fazer uma pergunta para Jesus, né, que vários já haviam feito pergunta para Jesus, uma pergunta que ele considerasse fácil a resposta. Ele faz uma pergunta que ele considera a resposta difícil, mas que ele sabia a resposta. É como um exemplo, assim, como um aluno quando quer testar o professor, faz aquela pergunta difícil que ele acha que sabe a resposta para estar testando. E Jesus, no caso aqui, muito sábio, né, percebeu a intenção dele, o que ele pretendia, e acaba fazendo uma pergunta de volta, joga uma pergunta para ele. Como você interpreta, né? Tipo, você que entende, você que acha que domina toda essa lei aí, como você interpreta isso? E aqui daí no versículo 27 ele responde, né? Já prontamente responde Jesus, e isso lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Né? E Jesus, assim, falando, não, respondeu corretamente, né? A gente vai como assim, quer uma medalha? Mas aí Jesus fala um negócio que pega dele, né? Vai lá e faz isso então, e viverás. E aí ele, querendo se justificar, né? Imaginando que ele realmente faz aquilo, né? Ele joga de volta uma pergunta para Jesus, né? Que seria, quem é esse próximo? Mas quem é esse próximo? E aqui é interessante que esse mestre da lei, normalmente eles consideravam o próximo deles, né? Ele considerando que realmente cuidava do próximo, as pessoas que primeiro eram do povo dele, e ainda excluindo, no caso, publicanos, doentes, deficientes. Então, para eles, essas pessoas não eram o próximo. Então, através de uma visão limitada e egoísta, ele queria, né, também se vangloriar, diminuindo, limitando a lei de Deus. E Jesus, né, vendo que esse intérprete estava repleto de teoria, mas não conseguia pegar essa teoria e passar para a prática, Jesus resolve contar essa história do bom samaritano, né, que talvez até uma história que realmente tinha acontecido e Jesus tinha conhecimento. E uma das coisas que quando Jesus começa a contar essa história para essa pessoa, começa com esse homem que está vindo por um caminho e é roubado, é largado todo machucado ali entre a vida e a morte. E o primeiro personagem que vem descendo, né, de Jerusalém para Jericó é o sacerdote. E qual que é a importância de falar que ele estava descendo, a direção? É que provavelmente ele estava em Jerusalém, no caso servindo lá no templo, e era a hora que ele estava voltando. Então provavelmente já tinha passado o dia ouvindo da palavra, a gente imaginava que ele ia chegar ali e o coração dele já estava, né, cheio de Deus, já cheio de misericórdia. Em Êxodo 23, versículo 4 e 5, ainda ensina que ele deveria, né, cuidar até de um bom jumento do inimigo, se achasse lá machucado, deveria pegar, ajudar a tirar dali. Então, imagina uma pessoa. Mas, né, para surpresa, né, do mestre da lei ali, Jesus fala que ele passou de largo, né, deixou quieto. E depois, em seguida, um levita, né? Aí, provavelmente, também tinha passado dia no templo, talvez tocando os louvores bonitos, o coração também devia estar cheio de misericórdia. Eu imagino que o mestre da lei pensou, não sei o que aconteceu com esse sacerdote, mas agora esse levita com certeza vai ajudar. E da mesma forma descrita anteriormente, ele passa longe. Eu fico pensando, né, que nessa altura o mestre da lei devia ter pensado, mas esse cara aí devia estar em pecado, né? Porque não é possível, dois que passam e largam ele de lado, esse cara está muito azarado. E quando chega o terceiro homem, o samaritano. Eu imagino quando falou samaritano, e é bom a gente entender o contexto, os judeus ali não se davam com o samaritano, porque é como se fosse um povo judeu que se misturou com outros povos. Eles não gostavam mesmo do samaritano. E a princípio ele deve ter pensado, nossa, mas isso aí está no enrascado mesmo, que agora já foi roubado, o samaritano vai passar e vai levar o resto, né? Não vai sobrar mais nada. E é nessa hora que Jesus mostra que ele chegou, cuidou, limpou as feridas, levou na hospedagem, pagou a hospedagem ali até ele ficar bom. E jogou a pergunta, deu checkmate, né, nesse intérprete da lei. E aí? Quem que foi o próximo desse homem? Eu imagino ali que para ele ter que responder, era melhor ter levado um tapa, né? Mas ele não tinha para onde correr, nem conseguiu dizer que era
foi o samaritano? Não, foi o que teve misericórdia para com ele, né? Então, nessa hora, Jesus conseguiu mostrar alguma coisa muito clara. Amém, irmãos? É isso que eu queria deixar com vocês hoje. Então, todos nós já conhecemos essa história, né? Já ouvimos essa história várias vezes, mas será que nós entendemos mesmo o significado dela? Né? Porque aqui não está querendo dizer, né, que o sacerdote, o levita, são ruins e os samaritanos são sempre bons. Né? Inclusive, a gente tem exemplo na Bíblia de levita, como José, que foi denominado Barnabé, né? Um exemplo de pessoa misericordiosa, e também exemplos de samaritanos que colocaram Jesus, o pessoal, para fora, não deixaram eles nem pernoitar na vila. Então, a ideia é a gente entender a questão da prática aqui. Um exemplo legal para a gente entender é, de repente, a gente substituir isso. Né? Imaginar a gente aqui na cidade mesmo, um crente ser roubado, está caído no chão, e de repente, colocando no contexto dessa história, né? Primeiramente um pastor passa, está ocupado, está na correria do dia a dia, e passa e larga a pessoa lá jogada. Né? De repente, aí chega um outro, aquele cara do louvor que está acostumado a tocar aquele som legal, louvar a Deus o dia todo, mas também passa e não tem tempo de mexer na comodidade, dele vai embora. E passa um outro, de outra religião, de repente um budista, olha ali aquela situação, se compadece da pessoa e ajuda. Percebe essa questão? Não é a questão de definir, então é os ensinamentos budistas que está certo, e os do pastor, dos que tocam música está errado. Não, mas é a questão que, se nós, como que reconhecemos que Jesus é Filho de Deus, que queremos cumprir o que Ele ensina, que temos toda essa condição de entender a palavra dEle, não fizermos o que Ele está ensinando, não tem importância, pouco importa, porque a gente não está cumprindo o básico de amar o próximo, enquanto outros que talvez não tenham essa mesma palavra, estão indo lá e praticando esse amor, fazendo exatamente aquilo que Jesus ensinou. Então, é esse exemplo prático, a gente aprender a transformar a cada dia essa teoria em prática. Uma das coisas, a gente pode ver o pessoal discutindo na internet sobre pobreza, oportunidade de trabalho, discutir, nunca auxiliar alguém, né, dar um prato de comida para uma pessoa, nunca ajudar alguém a arrumar um emprego, mesmo discutindo sobre isso. E 5 pontos para estar fechando essa mensagem do que a gente aprendeu com essa história. Primeiro, pessoas são mais importantes que coisas. Né? Aquele sacerdote, de repente, não queria sujar a roupa dele. Né? Às vezes a gente está preocupado com coisas, armazenando coisas. A gente tem esse exemplo agora, às vezes o pessoal armazenando álcool, armazenando comida, sem se preocupar com as pessoas, com os demais, com o próximo. Segundo ponto, pessoas são mais importantes que a nossa comunidade. Então o pessoal não queria mexer na rotina e atrapalhar eles, o que eles estavam indo fazer. Será que a gente também, né, a gente tem hora não quer mudar a nossa rotina porque vai atrapalhar e estamos deixando as pessoas de lado? Terceiro ponto, pessoas são mais importantes que instituições e obras. Então, às vezes o sacerdote estava mais preocupado em não se contaminar, às vezes a pessoa estava morta e não ia poder no outro dia trabalhar no templo. Né? Aí, a gente também não pode colocar, às vezes, a instituição acima das pessoas, de brigar por coisas para decidir lá dentro e arrumando confusão, às vezes, com as pessoas, deixando as pessoas em segundo plano. Quarta questão a questão não é quem é seu próximo, mas de quem você se faz o próximo. Então, Jesus ele mudou toda a ideia do que ele estava pensando. Ele estava preocupado de quem era o próximo dele. E Jesus mudou o enfoque para quem ele se faz próximo, quem a pessoa se ajuda. Então, a gente também, da mesma coisa, quem a gente pode estar ajudando? Né? A gente pode estar transformando no nosso próximo. E quinto e último ponto, o Senhor da obra é mais importante que a obra do Senhor. A gente também tem que tomar cuidado para não colocar a obra de Deus acima de Deus. A pessoa vai lá, canta, trabalha na igreja, mexe com o administrativo, faz um monte de coisa, só não lembra de Deus, né? Não tira aquele tempo para orar, não tira aquele tempo de meditação para estar conversando com Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso. Que esse texto sirva para a gente de lição, que a gente possa, em primeiro lugar, estar buscando Deus e sabendo colocar em prática toda essa teoria. Quando amamos o nosso Deus e compreendemos o seu amor pela humanidade, os ensinamentos do Senhor não se transformam em regra, em coisas, obrigações que a gente tem que fazer, mas acaba tendo uma mudança de mentalidade, que tudo que a gente aprende acaba se transformando em prática.
Amém, irmãos? É isso que eu queria deixar com vocês hoje.